Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você está em mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu estou aqui estudando a lição de número 4, lição que tem como título O Encontro de Ruth com Boaz. Bem, ao longo das 3 primeiras lições, nós já temos aprendido sobre quem é Ruth, o perfil de Ruth, uma jovem moabita, estrangeira, viúva, nora de uma outra viúva que veio das campinas de Moabe para Jerusalém, para Belém, melhor dizendo. E ali muito ajudou a sua sogra, foi uma amiga, uma companheira, uma mulher dedicada à sua família. Mas nesta lição seria importante nós sabermos, além de conhecermos a história de Ruth, conhecermos também a história de Boaz. Quem foi Boaz? Afinal de contas, pela lição, quando estudamos, entendemos que Boaz é a figura do próprio Cristo, é a figura do Messias. Sabendo nós que ele foi o remidor da família de Noemi, Jesus sendo o nosso remidor, Boaz é o tipo de Cristo. Boaz é o parente mais próximo que prefigura a pessoa de Cristo. Mas quais são os outros detalhes? Quais informações a Bíblia nos fornece acerca de Boaz? Então, neste vídeo, é sobre isso que nós queremos conversar rapidamente com você, aluno, com você, professor da Escola Bíblica Dominical. E eu espero que o conteúdo deste vídeo, deste rápido vídeo, possa servir como subsídio para a ministração da próxima aula, que é a lição número 4. Este vídeo não é uma aula com os seus tópicos e subtópicos, são apenas meditações e observações que julgamos pertinentes para o enriquecimento da sua aula. Então, como eu disse, neste vídeo estaremos falando sobre o perfil de Boaz. O que o capítulo 2 nos revela acerca deste homem? Quais as suas características? Qual a sua maneira de agir, de trabalhar, de falar? É sobre isso que o capítulo 2 de Ruth e este vídeo estará falando. Então vamos lá? Eu anotei pelo menos 15 características de Boaz. Nós não vamos poder dissecar todas elas a miúde, em detalhes, mas que fica registrada estas 15 características, porque através destas 15 características nós podemos então ter uma noção de quem foi Boaz. Vamos lá, a primeira característica: Boaz era parente de Elimeleque. Isso está bem claro no texto, em Ruth capítulo 2, versículo 1 e também o versículo 20. Mas ele não era só parente. Como na qualidade de parente, ele era da geração de Elimeleque, ele era um parente chegado e ele era um remidor por excelência. Porque segundo a lei do levirato, o parente mais próximo poderia resgatar, ou seja, poderia remir uma família que não tivesse dado continuidade à sua descendência. E Boaz era este parente achegado, conforme nos diz o versículo 20 do capítulo 2. Segunda característica: Boaz era valente e poderoso. É o que diz o primeiro versículo do capítulo 2. Valente e poderoso. Está falando de sua integridade, está falando de sua influência para com a comunidade na qual ele se situava. Boaz era esta pessoa, influente, valente, ou seja, defensor de bons costumes e bons valores. Terceira característica: Boaz era um fazendeiro próspero. Boaz era rico, tinha empregados, tinha segadores, tinha supervisores ao seu comando. Inclusive, mais tarde, lá pelo finalzinho do livro, Boaz nos diz que o seu parente Elimeleque possuía terras. E agora Noemi, voltando das campinas de Moabe, vendeu estas terras. Isso então quer dizer que tanto Elimeleque quanto Boaz faziam parte de uma família abastada, de uma família rica, que tinha muitas posses, que possuía terras. Ao contrário de Elimeleque, Boaz preferiu não peregrinar, preferiu permanecer em Belém até que Deus desse vitória. Mas o certo é que ele, Boaz, era um fazendeiro rico. Quarta característica: Boaz era piedoso e cortês. Quando ele cumprimenta os seus funcionários, os seus segadores e supervisores, no versículo 4 do capítulo 2, nós notamos em suas palavras o quanto ele era cortês e o quanto ele era espiritualmente piedoso, invocando a bênção de Deus para os seus funcionários. Versículo 5 do capítulo 2 nos mostra uma quinta característica. Boaz, ele era observador. Quando ele chega, então, em suas campinas,
Quando ele chega na cega, ele nota muitas coisas, mas ele nota uma pessoa diferente. Ele observa uma pessoa diferente da qual ele já estava acostumado. Isso então nos mostra que ele era uma pessoa por demais observadora. Boaz era observador. Sexta característica: Boaz era benevolente. Ao perceber a presença de Ruth, Boaz falou com ela, lá nos versículos 8 e 9, que ela não se ausentasse dali, que ela colhesse as espigas, colhesse a cega, colhesse o trigo, apenas ali na parte do seu campo. Boaz era benevolente. Sétima característica: Boaz era alguém de proximidade. Ou seja, ele gostava de se relacionar com pessoas. Ele queria as pessoas próximas a ele, para que ele pudesse desenvolver um relacionamento saudável com as pessoas. Ele pediu para que Ruth não fosse para outro campo, não se ausentasse dali, porque ele, Boaz, era uma pessoa de proximidade. Uma outra característica de Boaz, a oitava característica, é que ele era protetor. Ele disse para Ruth: eu já não dei ordem para os segadores para que não te toquem. Boaz era um homem protetor dos indefesos, protetor das minorias indefesas. Essas são características de Boaz. Nona característica: Boaz era um prescrutador, conhecedor da história alheia. Ele se chega para Ruth e diz: olha, eu conheço a tua história, eu pesquisei, me contaram em detalhes sobre a tua história, eu te conheço. Boaz, ele era conhecedor da história de Ruth. Veja o que nos diz o versículo 11 do capítulo 2. Uma décima característica: Boaz era conhecedor dos méritos de Ruth. Isto nos diz o versículo 12. Boaz conhecia, admirava e reconhecia os méritos de Ruth, por ela ter sido uma boa anfitriã para sua sogra, mesmo depois da morte de seu marido. Ela permanece com a sua sogra, ela ajuda a sua sogra, ela é benevolente com a sua sogra, e Boaz, ele reconhece estes méritos de Ruth. Versículo 13. Ruth diz assim para Boaz: o Senhor me tem falado ao coração. Boaz, em sua 11ª característica, era alguém que falava ao coração das pessoas. Era uma pessoa que tinha empatia, era uma pessoa que percebia as dores e as alegrias da outra pessoa. Boaz era alguém que falava ao coração. Versículos 14, 15 e 16. Boaz era liberal. Ele ofertava com liberalidade. Ele abençoava as pessoas com liberalidade, além daquilo que as pessoas pediam, ou até mesmo além daquilo que as pessoas mereciam. Boaz era alguém liberal. Se lembra do filho pródigo de Lucas capítulo 15, quando ele está lá perdido em meio aos porcos, e ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai? Quantos trabalhadores de meu pai têm alimento nesta hora? E eu aqui padecendo necessidade. Aquele filho reconheceu que o pai era um bom patrão. O pai era um patrão liberal. Esta é a característica de Boaz. Ele era uma pessoa liberal, ou seja, ofertava e abençoava com liberalidade. 13ª característica: reconhecedor das hierarquias. Boaz era alguém que reconhecia, honrava e respeitava as hierarquias. Ele teve o privilégio ou a oportunidade de remir a Ruth. Porém, ele entendeu que acima dele tinha alguém que possuía mais direito do que ele. Então Boaz era alguém reconhecedor das hierarquias. 14ª característica: Boaz era um homem de palavra. Ele disse para Ruth: eu vou falar com outro remidor. Se ele não quiser, eu vou te remir. Ruth vai conversar com Noemi, explica para ela tudo o que aconteceu e a promessa que foi feita a ela. Noemi então responde: saiba, minha filha, que ele não vai descansar enquanto não cumprir a sua palavra. Boaz era um homem de palavra. E em 15º lugar, Boaz não despedia ninguém vazio. Quando Ruth vai até a sua eira, ela volta
com abastança de trigo, com abastança de alimento, porque Boaz era um homem que não despedia ninguém vazio. Mas, pastor Roque, por que estas características de Boaz? Qual é a importância que isso tem para a nossa lição? O encontro de Ruth com Boaz. Bem, se nós considerarmos que Boaz é o protótipo, é o tipo de Cristo, estas características que Boaz possuía, que nos são reveladas no capítulo 2, elas também nos revelam a Cristo em relação à sua igreja. Jesus é o nosso parente mais chegado. Jesus é o nosso valente e poderoso. Jesus é alguém que tem todo o poder e toda a glória. Jesus é piedoso e cortês para conosco. Jesus é observador das nossas características. Jesus é alguém que gosta de ter proximidade conosco. Jesus é alguém que nos protege porque somos indefesos. Jesus é alguém que conhece a nossa história. Jesus é reconhecedor dos nossos méritos. Jesus é alguém que fala ao nosso coração. Jesus é liberal, nos abençoa com liberalidade, além, acima, muito mais do que pedimos ou pensamos. Jesus, ele reconhece as hierarquias. Jesus é alguém de palavra. A sua palavra é infalível. Jesus é alguém que não despede ninguém vazio da sua presença. Estas eram as características de Boaz e estas também são as características de Jesus. Ruth se encontra com Boaz e ao longo então do livro ela se casa com Boaz. E quando chega no capítulo 4, Ruth é abençoada, sendo a progenitora, sendo a mãe do avô de Davi. Então que Deus nos abençoe. Este vídeo foi apenas para relatar as características de Boaz e o quanto ele se assemelha com as características de Jesus. Então quando você, professor, for falar do encontro de Ruth com Boaz, cite estas características em consonância com as características do próprio Cristo. Eu sou o pastor Roque Ribeiro, você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Não esquece de deixar o teu like, fazer o seu comentário, compartilhar este vídeo com outras pessoas e querendo, se inscreva nas nossas redes sociais. Roque Ribeiro Oficial, tudo junto, sem acento, tudo minúsculo, em qualquer mídia. YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii e TikTok. Deus te abençoe e até a próxima aula, até o próximo vídeo e boa aula para todos os irmãos.